Capítulo 1. Introdução ao tema. A maçonaria é uma das organizações mais antigas e enigmáticas do mundo. Ela se define como uma fraternidade que busca moldar homens melhores por meio de valores universais. Liberdade, igualdade, fraternidade, justiça e moralidade estão no cerne de seus ensinamentos, orientando os maçons a viverem de forma ética e a promoverem o bem-estar da sociedade. É um espaço onde símbolos, rituais e filosofias se unem para transmitir lições profundas sobre responsabilidade, solidariedade e crescimento pessoal. Este documentário tem um propósito claro e crucial: abordar um problema que afeta diretamente a essência da maçonaria. Nos últimos tempos, temos visto um movimento que ameaça desvirtuar os valores dessa nobre instituição. Políticos, movidos por interesses pessoais, buscam ingressar na ordem não para se tornarem melhores homens, mas para aproveitarem sua ampla rede de influência. Essa prática está em total desacordo com os preceitos maçônicos, pois transforma uma fraternidade milenar em um trampolim para o poder e a corrupção. Aqui, examinaremos como esse desvio está impactando a ordem e causando divisões profundas em sua estrutura. Para entender o peso desse problema, precisamos observar como a maçonaria sempre influenciou a sociedade e a política ao longo da história. Desde sua consolidação como uma força moral e intelectual, ela esteve associada a grandes transformações sociais e políticas. Muitos líderes inspirados pelos ideais maçônicos desempenharam papéis fundamentais em momentos de mudanças históricas, lutando por liberdade, justiça e igualdade. No entanto, a utilização errada da maçonaria por figuras que buscam apenas vantagens pessoais não só corrompe esses ideais, como também prejudica a imagem pública da ordem. Neste capítulo introdutório, convidamos você a refletir sobre o verdadeiro significado da maçonaria e sobre os perigos que ela enfrenta quando seus valores são ignorados. É essencial compreender como a busca por poder e dinheiro de alguns compromete uma instituição que deveria ser símbolo de virtude. Ao longo deste documentário, desvendaremos como esses desvios estão destruindo a essência da maçonaria, ao mesmo tempo em que propomos caminhos para restaurar sua integridade e propósito. Fique conosco nessa jornada de descoberta e reflexão. Capítulo 2. A maçonaria e a política. A relação entre a maçonaria e a política é um tema fascinante e, ao mesmo tempo, delicado. Desde sua origem, a maçonaria idealizou uma ligação com a política baseada em princípios elevados e na formação de homens virtuosos, preparados para liderar e servir a sociedade. A ordem sempre teve como objetivo moldar indivíduos que, guiados por valores como liberdade, igualdade e justiça, pudessem influenciar o mundo de forma positiva. Dentro das lojas maçônicas, os ensinamentos se concentram em ética, moralidade e no compromisso com o bem comum, preparando maçons para enfrentarem os desafios da vida pública com integridade e responsabilidade. No entanto, a realidade atual parece distorcer essa relação ideal. Em vez de políticos se tornarem maçons para internalizar esses valores e transformá-los em ações concretas na vida pública, o que vemos com frequência são políticos buscando ingressar na maçonaria apenas por conveniência. Eles enxergam a ordem como uma oportunidade de expandir suas redes de contato e fortalecer sua influência. Para eles, a maçonaria deixa de ser uma escola de virtudes e se transforma em um meio para alcançar objetivos pessoais. Esse comportamento, além de desrespeitar a essência da ordem, compromete seriamente a sua imagem e afasta os verdadeiros maçons, aqueles comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa. Ao longo da história, a maçonaria teve um papel fundamental na formação de grandes líderes que marcaram a política mundial. Nomes como George Washington, Benjamin Franklin e Simão Bolívar são exemplos de maçons que utilizaram os ideais da ordem para lutar por liberdade e promover mudanças sociais significativas. Esses homens são inspirações vivas do que significa ser um líder verdadeiramente comprometido com os valores maçônicos. No entanto, quando comparamos esses exemplos com o cenário atual, a diferença é gritante. Hoje, vemos políticos entrando na maçonaria sem qualquer intenção de honrar seus princípios. Pelo contrário, eles usam a ordem como uma ferramenta para fortalecer seus próprios interesses e, muitas vezes, se envolvem em práticas corruptas que vão contra tudo o que a maçonaria prega. Esse capítulo nos convida a refletir sobre o quanto essa distorção prejudica a ordem e a sociedade como um todo.
É essencial que a maçonaria retome seu papel como uma força moral e educativa, capaz de preparar verdadeiros líderes, e não como um atalho para o poder. Precisamos lembrar e valorizar os exemplos históricos que mostram como a política e a maçonaria podem caminhar juntas de maneira ideal, sempre com o objetivo de servir ao bem comum. A desconexão entre esses ideais e a realidade atual é um alerta que não pode ser ignorado. Capítulo 3. Políticos na maçonaria, um desvio de propósito. Dentro da maçonaria, há um ideal elevado de seleção para os iniciados, baseado na busca por pessoas comprometidas com o aperfeiçoamento moral e a construção de uma sociedade mais justa. No entanto, esse ideal tem sido ameaçado por um fenômeno preocupante: a entrada de políticos que não compartilham desses princípios e que veem a maçonaria apenas como um meio para atingir seus próprios objetivos. Estes políticos, ao invés de se comprometerem com os valores da ordem, chegam com intenções claras de aproveitar-se da influência maçônica para benefício pessoal. O perfil desses políticos é facilmente identificado. Geralmente, são pessoas já inseridas em cargos de poder ou em ascensão, que reconhecem na maçonaria uma rede extensa de contatos e prestígio social. Eles não estão interessados nos ensinamentos filosóficos ou nos rituais que moldam o caráter. O que os atrai é a oportunidade de ampliar sua influência política, acessar círculos de decisão e construir alianças que os ajudem a manter ou expandir seu poder. Essa abordagem utilitária transforma algo que deveria ser sagrado em um simples recurso estratégico, um desvio completo do propósito original da maçonaria. O que mais preocupa é como essa fome de poder e dinheiro, característica desses indivíduos, afeta diretamente os valores da ordem. A maçonaria, que sempre pregou a ética, a transparência e o compromisso com o bem comum, passa a ser vista como cúmplice ou mesmo como um espaço de articulação para práticas pouco nobres. Esses políticos, muitas vezes envolvidos em escândalos de corrupção e negociatas, utilizam sua ligação com a maçonaria como um escudo para legitimar suas ações ou como uma ferramenta para ampliar seus esquemas de influência. Ao agirem dessa forma, não apenas comprometem a imagem da ordem, mas também minam a confiança de seus membros e da sociedade em geral. Ao longo da história recente, não faltam exemplos de políticos que usaram a maçonaria para fins pessoais. Embora alguns casos sejam mais evidentes do que outros, é possível observar um padrão. A entrada desses indivíduos na ordem está frequentemente associada a períodos de intensa atividade política, onde alianças estratégicas são fundamentais para consolidar posições de poder. Há relatos de políticos que se utilizaram de lojas maçônicas para fechar acordos obscuros, buscar apoio eleitoral ou até mesmo para esconder suas intenções reais por trás da fachada de uma instituição respeitada. Esses exemplos servem como um alerta claro de como os desvios de propósito podem corroer a integridade de uma organização tão importante. Este capítulo nos convida a olhar com atenção para essas práticas e a refletir sobre o impacto delas na maçonaria e na sociedade. A fome de poder e dinheiro, quando aliada à corrupção, destrói não apenas a essência da ordem, mas também os laços de confiança que sustentam a fraternidade. A maçonaria precisa reavaliar sua abordagem para impedir que esses desvios continuem a ocorrer. Somente assim será possível proteger seus valores e honrar seu legado. Capítulo 4. Consequências para a ordem maçônica. A entrada de políticos na maçonaria com intenções egoístas e desvinculadas dos valores da ordem tem gerado consequências profundas e preocupantes. No coração dessas consequências está uma grave crise de valores, que ameaça a integridade moral da maçonaria. Quando indivíduos que não estão comprometidos com os princípios de liberdade, igualdade, fraternidade e justiça adentram a ordem apenas para explorar suas redes de influência, a essência do que significa ser maçom é diluída. A maçonaria, que há séculos se apresenta como uma escola de virtudes e ética, começa a ser vista de forma deturpada, perdendo credibilidade tanto entre seus membros quanto perante a sociedade. Essa crise de valores não afeta apenas a percepção externa da maçonaria, mas também desencadeia tensões e divisões internas. Muitos maçons, profundamente comprometidos com os ensinamentos e ideais da ordem, se veem frustrados e desiludidos ao presenciarem a entrada de pessoas que claramente não compartilham desses mesmos compromissos. Esses conflitos de visão acabam gerando cisões nas lojas e nas obediências, com grupos se separando e criando novas frentes em busca de resgatar os valores tradicionais.
Em vez de unir e fortalecer a fraternidade, a presença de políticos movidos por interesses pessoais fragmenta a ordem, comprometendo sua capacidade de agir como uma força coesa e transformadora. A consequência mais alarmante dessa realidade é a destruição gradual dos ensinamentos maçônicos. A maçonaria sempre foi construída sobre pilares de aprendizado e reflexão, utilizando rituais, símbolos e lições filosóficas para moldar o caráter de seus membros. Quando pessoas ingressam na ordem sem respeito ou interesse por esses ensinamentos, elas ignoram ou minimizam o que realmente torna a maçonaria especial. O foco nos ideais de crescimento pessoal, serviço à comunidade e busca pela verdade é substituído por interesses superficiais, enfraquecendo o propósito da ordem. Essa perda de foco nos ideais tradicionais também afeta a transmissão de conhecimento entre as gerações. Novos membros que entram com intenções puras e vontade de aprender se deparam com um ambiente muitas vezes contaminado por disputas de poder e corrupção, afastando-os dos valores que deveriam ser a base de sua jornada maçônica. Assim, a maçonaria corre o risco de perder sua identidade ao longo do tempo, tornando-se apenas mais uma organização entre tantas, sem o brilho que sempre a diferenciou. Este capítulo destaca uma realidade difícil, mas necessária de ser enfrentada. As consequências da entrada de políticos descomprometidos vão muito além das ações individuais. Elas corroem a estrutura da maçonaria de dentro para fora. No entanto, reconhecer esses problemas é o primeiro passo para enfrentá-los. Proteger os valores e os ensinamentos maçônicos é fundamental para garantir que a ordem continue sendo uma luz na sociedade, guiando aqueles que realmente buscam construir um mundo melhor. Se você aprecia os mistérios e segredos revelados aqui em Os Filhos da Viúva, torne-se membro e ganhe acesso exclusivo a conteúdos profundos e restritos. Venha mais fundo na jornada maçônica e fortaleça essa irmandade.